A natureza e as suas leis estavam escondidas. Deus disse, faça-se Newton, e tudo se iluminou. Foi mais ou menos assim que o Alexandre Pope, poeta, descreveu a importância de Newton para a humanidade. Essa frase, parafraseando em uma tradução livre, ela está escrita na lápide de Sir Isaac Newton. Então Isaac Newton com certeza está entre os maiores cientistas de todos os tempos. É impossível fazer uma lista dos maiores sem incluir Sir Isaac Newton, beleza? E é sobre ele hoje que nós vamos estudar, sobre as suas leis. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o objetivo dessa aula não é falar propriamente sobre as 3 leis de Newton. Em outros momentos eu vou falar sobre cada uma das leis separadas. Em outro momento eu vou mostrar as aplicações das leis de Newton. Mas esse vídeo faz parte de uma série, é a terceira parte, onde nós estamos estudando a história do movimento. Como o movimento ele começou a ser estudado com Aristóteles, Galileu e agora Isaac Newton, tá bom? Agora, tem uma outra frase que eu gostaria de começar com ela. Qual é uma frase que define Sir Isaac Newton? Eu acredito que seja a do próprio Isaac Newton. Ele disse que se ele conseguiu ver além dos outros, é porque ele estava apoiado no ombro de gigantes. É bem provável, meus amigos, que Newton estivesse falando, sabe de quem? De René Descartes e de Galileu. É bem verdade que muitos outros contribuíram, como Johannes Kepler. Mas por que eu citei especialmente René Descartes e Galileu? Vamos entender uma coisa. Quantidade de movimento. Peraí, tu não ia falar sobre as leis de Newton? Elas passam necessariamente sobre quantidade de movimento. Ei, você sabia que René Descartes fez um livro chamado Principia? Esse livro descreve 3 leis. Sabia que Isaac Newton fez um livro? Ei, adivinha qual o nome do livro de Isaac Newton? Principia. Quantas leis são descritas nesse livro? 3 leis. Então, olha a semelhança entre os dois. Newton foi extremamente influenciado por Descartes. Foi Descartes que começou a ter a ideia de inércia, depois Galileu aprofundou e Newton então consegue formular, postular essa lei. Então, Ítalo, por que foi tão importante para Newton estudar a quantidade de movimento? Bora lá. Descartes, ele chegou muito perto. Descartes quase consegue desvendar a ideia do movimento por completo. Ele estava muito preocupado, Descartes, em saber como os corpos iam colidir. As pessoas da sua época queriam saber qual era a trajetória que uma bala faria, entendeu? Então Descartes estava muito preocupado com o movimento e a colisão desses corpos. E Descartes conseguiu concluir a quantidade de movimento dos corpos. A quantidade de movimento, ela é descrita hoje como sendo massa vezes velocidade. Ei, moçada, Descartes chegou próximo de entender isso. Sabe qual foi o problema? Hoje, através de Isaac Newton, nós entendemos que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Sabe o que era a quantidade de movimento para Descartes? Massa vezes volume. Volume. Ele achava que a quantidade de movimento que um corpo tinha dependia do seu volume, enquanto Newton percebeu que essa quantidade de movimento, esse V, não deveria ser de volume, e sim de velocidade. E foi aí que deu aquele start, e Newton conseguiu compreender todo o movimento. Ítalo, mas o que é que isso tem a ver com a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei de Newton? Tudo a ver. Quer ver? É bem provável que você aprendeu a primeira lei de Newton assim, ó. Lei da inércia. É uma propriedade da massa de se opor à variação em sua velocidade. Ó. Perceba, a massa ela quer se opor à variação em sua velocidade. É isso que nós definimos como inércia. Está perfeito, não tem nenhum problema. Na prática, o que acontece? Uma pessoa vem andando, e à medida que ela vem andando, ela leva uma topada. Qual é a tendência natural dela? É continuar, é ir para frente, porque quem vem em movimento tende a continuar em movimento se nenhuma força externa atuar sobre ele. Beleza?
Outra coisa, se um corpo está parado, por inércia, a tendência desse corpo é o quê? É continuar parado. Tem um objeto, ele está parado, a tendência é continuar parado. Lembra aquela situação clássica do ônibus? A pessoa está no ônibus e o ônibus vem a 60 km por hora. O motorista pisa no freio. Por inércia, o que deve acontecer? Ele vai ter a tendência de ir para frente. Não é que essa pessoa, moçada, é jogado para frente. Porque jogado para frente me dá a ideia que teve uma força externa. E nós não tivemos força. A pessoa quer simplesmente continuar na sua trajetória original. Ficou claro isso? Isso é inércia. Quando o motorista acelera bruscamente, a minha tendência é ir para trás, porque eu estava parado e eu quero continuar parado. Isso é a lei da inércia. Agora, de onde Newton tirou essa ideia? Da quantidade de movimento. O que Descartes disse foi o seguinte: Descartes disse, esse corpo aqui, se ele estiver parado, se ele tiver uma quantidade de movimento zero, ele deve continuar com quantidade de movimento zero. Mas se ele estiver em movimento, a quantidade de movimento dele deve continuar a ser a mesma se nenhum agente externo atuar. Ei, olha a sacada de Newton. Newton pegou a ideia de Descartes. Descartes associou a quantidade de movimento. Se eu não tenho nenhuma força externa, pensa, ó, tem um blocozinho aqui. Esse bloco está na minha mão. Eu não estou fazendo nenhum agente externo, ele chamou de agente externo. Hoje eu posso chamar de força. Se não tem nenhuma força atuando sobre ele, sabe o que deve acontecer? Se não há uma força resultante sobre ele, ele vai continuar parado. Por quê? Eu não dei quantidade de movimento a ele. Se eu não dei quantidade de movimento, ele vai continuar com o que tinha, zero. Por outro lado, se ele vem em movimento, esse bloquinho, e eu não tiro quantidade, nem dou quantidade de movimento a ele, ele vai continuar se movendo com a mesma velocidade indefinidamente, movimento uniforme. Então, a genialidade de Newton foi perceber o que Descartes havia dito e interpretado matematicamente. Descartes, moçada, ele entendia que a quantidade de movimento precisa de um agente externo, e foi o que Newton disse na sua primeira lei. A segunda lei de Newton é chamada de lei fundamental da dinâmica. É dela, moçada, que todas as outras leis ou todas as outras aplicações como tração, peso, atrito, normal, saem. É dessa lei que nós conseguimos interpretar. E Newton teve um brilhantismo muito grande. Ele é considerado um dos pais do cálculo integral. Por quê? Porque quando ele queria descrever o seu movimento, a quantidade de movimento dos corpos, ele precisava ter uma linguagem matemática que na época não tinha. Então Newton começou literalmente a desenvolver, ou se você preferir, inventar o cálculo integral, para que as suas contas pudessem acontecer. Galileu, ele foi brilhante no que disse, mas Galileu era um físico muito teórico, um cientista teórico, e Newton precisava do embasamento matemático. Moçada, quando nós chegamos na segunda lei, olha como ela é clara, e olha como ela está interligada com a primeira. Força resultante é massa vezes a aceleração. Significa dizer que eu só tenho aceleração, veja bem, ó, a aceleração ela está ligada à força resultante. Se um corpo não tem força resultante atuando sobre ele, a aceleração vai ser quanto? Zero. Ei, moçada, pensa aí, ó. O que acontece se a aceleração sobre um corpo for zero? Significa dizer que ou ele está em repouso, aceleração zero, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Notou como a segunda lei está atrelada à primeira? Agora, Ítalo, e o que tem a ver a segunda lei com a quantidade de movimento, que despertou em Newton a ideia? Bom, simples. A segunda lei, ela fala exatamente sobre o agente externo. Quando eu não tenho nenhum agente externo, a quantidade de movimento, ela é mantida. O que eu preciso fornecer àquele corpo para que a sua quantidade de movimento se altere, aumente ou diminua? Eu preciso fornecer a ele uma força. Eu preciso ter uma força atuando nesse corpo, uma força resultante, para que ele mude a sua aceleração. Se nenhuma força resultante estiver atuando, esse corpo não muda a sua quantidade de movimento. Ou ele vai continuar parado, ou ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem? Moçada, depois da segunda lei de Newton,
Nunca mais um cientista pode interpretar sem dar o embasamento matemático. Nunca mais ninguém se atreveria a explicar um fenômeno apenas de forma teórica. Eu tenho agora forças para colocar na situação para que eu interprete da forma correta. Ítalo, agora eu quero ver tu associar a terceira lei de Newton com quantidade de movimento. Bora tentar? Terceira lei de Newton é ação e reação. A toda ação, sempre há uma reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. O que isso significa? Que se eu aplicar uma força em um corpo, na parede, por exemplo, eu aplico uma força na parede, tá bom? Quando eu aplico essa força na parede, o que acontece? Veja bem, ó, eu apliquei a força na parede. Isso significa dizer que a parede vai aplicar uma força em cima de mim. Eu faço uma força na parede, a parede devolve essa força. E essa força tem a mesma intensidade. Isso quer dizer que independente da minha massa, independente da massa da parede, a força que eu faço nela é a mesma que ela faz em mim. Essa força, moçada, ela tem a mesma direção. No meu exemplo aqui, ó, direção horizontal. E sentidos opostos. Como assim, Ítalo? A força que eu faço atua na parede. A que a parede faz atua em mim. Então essas forças, elas nunca se cancelam. Ação e reação não se cancelam porque atuam em corpos diferentes. Beleza? Mas, Ítalo, de onde é que tem agora ação e reação com quantidade de movimento? Descartes, ele estudava as colisões entre os corpos. E Newton sacou uma coisa: os corpos podem trocar quantidades de movimento. Se vem um corpo aqui se movendo e eu tenho um corpo parado, quando eles colidem, colisões, olha aí como tudo na física está interligado. Quando eles colidem, uma parte da quantidade de movimento do primeiro corpo é mandada para o segundo corpo. Percebeu? Então, quando eu dou um chute numa bola, eu chutei a bola, a minha perna vem com movimento, ela tem uma quantidade de movimento, e uma parte dessa quantidade de movimento é transferida para a bola, que então sai. A força que eu fiz na bola, a bola devolveu em mim. E foi essa força, esse agente externo que atuou, que produziu uma aceleração, tá bom? Então nós conseguimos visualizar que Newton, sem dúvida alguma, foi brilhante, mas ele também estava apoiado no ombro de gigantes. Outros grandes pensadores conseguiram entender a ideia do movimento. Agora Newton, ele juntou todas essas ideias e formulou matematicamente essas ideias. E ainda sobrou espaço para uma outra coisa no livro Princípio. Se você pegar o livro Princípio de Newton, que é muito parecido, moçada, eu li os dois. É muito parecido o que Descartes escreveu com o que Newton escreveu. Você vê a semelhança. É tanto que se você misturar os dois, talvez você não saiba de quem você está lendo a matéria, se de Descartes ou de Newton. Só que Newton tinha ainda mais um truque na manga. O que aconteceu? Newton, ele percebeu o seguinte: se você pegar o livro Princípio, dá para você formar 3 grandes blocos, tá bom? E vai sobrar um bloco. Esse bloco que sobra é justamente sobre a gravitação. A lei da gravitação universal de Newton, aclamada por muitos como a quarta lei de Newton. E sobre o que essa quarta lei de Newton ela fala? Ela fala sobre o movimento dos corpos. Nós não sabemos ao certo, mas conta-se que uma maçã caiu na cabeça de Newton, ou próximo a onde ele estava, e ele começou a imaginar a queda dos corpos. E Newton percebeu uma coisa: a força resultante, a força-peso, a gravidade, a força da gravidade que faz uma maçã cair é a mesma que faz os planetas girarem. E ele unificou esses dois conceitos. É o que a gente chama às vezes, assim na Terra como nos céus. Newton juntou 2 grandes campos do estudo: o movimento dos corpos celestes, que Galileu e Aristóteles tinham, diferentes, e Newton conseguiu interpretar esse fenômeno do movimento dos corpos com uma queda de uma simples maçã. E aí nós temos a lei da gravitação universal de Newton. Sem dúvida alguma, ele foi brilhante no que ele fez. Nessa série de 3 vídeos, nós aprendemos como o movimento ele foi sendo produzido, como a gente foi interpretando esse movimento, como a ciência foi crescendo com esse movimento. Por muito tempo a gente se limitava a dizer que tinha ímpetos, e agora não, nós conseguimos colocar as forças, conseguimos entender a situação. Essa foi a história do movimento. Eu não tenho dúvidas que
na frente, eu irei precisar, ou talvez outras gerações, irão gravar outros vídeos sobre grandes pensadores que interpretaram outros movimentos, como, por exemplo, o movimento que acontece nos corpos celestes, que, embora Newton tenha descrito como força gravitacional, há muita coisa ainda a ser dita e desvendada. Por exemplo, Einstein, ele amplia muito esse conceito de movimento dos corpos celestes e nós ainda temos muito que aprender. Eu diria que a gente ainda está conhecendo as beiradas do universo, de compreender o movimento que esse universo tem. Mas um dia a gente chega lá. Eu espero que vocês tenham gostado desses 3 vídeos. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.